Boa tarde a todos. Nas vielas ocultas, onde o sol se esconde, vivem almas esquecidas em luta constante. A distância entre mundos, como um abismo, devora sonhos e esperanças sem piedade. É Esmeralda quem escreve com uma pena muitíssimo afiada, falando da vida nas ruas, dos olhares vazios, onde ecoam as vozes silenciadas. Mãe solo, guerreira, vítima das ruas, Ortiz é semente, como Maria Carolina de Jesus e tantas outras, que pelas suas mentes nos surpreendem e nos mostram como ser gente. Rashid, o rapper que usa a rima e a literatura como arma e como escudo. Ai, como já dizia Mano Brown, meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos. Vou pôr um sorriso de criança onde for. Rashid relatador, mas ele sabe que a educação é a chave para romper correntes e sempre bater de frente com esse sistema que mata e mente pra gente. Que a literatura e a música sejam pontes, que unam as esmeraldas e os Rashids por aí. Que a distância entre mundos seja finalmente vencida e que sejam ouvidas as vozes da periferia. A princípio, Gênesis, partindo do princípio, selva, da vanguarda do rap ali de frente. Carrega o peso de um poeta no topo, com a leveza de dizer o que sente. O que um som faz quando entrar na mente? Emociona, revolta, transforma, atua. Essa dúvida é só sua, porque tenho certeza que ouvir Michel Rashid é como terapia pra rua. Vamos aí, eu te avisei que sem sorte sobraria recordações das coisas dessa vida. E se eu colocasse isso tudo em uma batida? As linhas inimigas se tornaram amigas, porque quando Rashid rima, a história está sendo escrita. Do Santa Cruz e das vindas como um imã, tão real quanto fazer um som com Mano Brown e Emicida. E quem diria que a crise que nos faria ver Rashid lá em cima? Produtor, empresário, escritor, revolucionário, você já teve um sonho? Para quem se vê sem nada, um sonho é tudo. Para quem se vê na rua, o sonho é mudo. É como o grito da alma, sonha mais. Em busca de saúde e paz, pede corre atrás, como diz Esmeralda, codinome guerreira, herdeira da guerra urbana vivida. Mal sabia que enquanto a vida maltratava, ela mesma se lapidaria. Ela não dançou. Hoje ela samba sobre as linhas escritas, contando e cantando, como deu a volta por cima. Sua voz ecoa na música e literatura. Lembranças da luta diária escrita em diário da rua. Resiliência narrada de uma história que não é só sua. Por isso busca que outras esmeraldas também sejam lapidadas. Imagina só ser escutada por todas as nações organizadas. Mais um passo do renascimento de Esmeralda, que hoje também escreve e compõe inspirações que transpiram emoções, transforma nações. Nascida e vinda das ruas da garoa. Imagina só que coisa louca, ser reconhecida como símbolo de resistência em pessoa. Olá, boa tarde. Espero que todos vocês estejam bem. Começamos finalmente a 9ª Semana Senac de Leitura, com o tema Literatura e Música, Conexões da Escola com o Mundo. É um grande privilégio estar aqui com todos vocês. Começamos o nosso evento com 2 estudantes, os quais agradeço imensamente a participação. Ambos estudam no ensino médio. Ela é Sara Gomes de Medeiros, da turma da tarde, Furacão 2000. Tem 16 anos, 1,60 m de altura, branca, cabelo liso, com luzes, até o abdômen. Usa óculos e é magra. Ele, Enzo Cortazo Alves, também do EMED, turma da manhã, Olimpo. Gosta de ser chamado de Ozen. Tem 17 anos, 1,73 m de altura, é branco, tem cabelos curtos e os olhos são verde escuros. Hoje contamos com a presença de 2 grandes convidados. E assim, vou pedir licença para sentar. Como os estudantes fizeram, eu também declamei aqui um poema para eles. Com a cor da pedra mais valiosa, no caminho que lapida o diamante, eis uma artista radiante. Sobreviveu a becos, vielas, sombras e muita tempestade. Seguiu, lutou para manter sua liberdade. Conheceu tio Barbudo, homem sortudo? Por ensinar às crianças o jeito de escapar por um triz. E, desta forma, sem titubear,
e muito peregrinar, convido a ficar mais perto e, sob muitos aplausos, Esmeralda Ortiz. Bem-vinda, senta onde você quiser. Obrigada. Já, tá? Senta. Ficar de pé para você, Esmeralda. Você merece. Obrigada. Escritora, compositora, cantora desde os 10 anos de idade, é jornalista e mãe solo. Com 20 anos de carreira, encontrou na literatura e na música seus princípios e valores, tornando-se inspiração para tantas outras Esmeraldas perdidas nesse mundo. É bacharel em roteiro, autora dos livros Esmeralda, Por que não dancei?, pela editora Ática, em 2001. O Diário da Rua, pela editora Salamandra, em 2003. Tem o CD Guerreira, do selo Sesc, lançado em 2014, e o livro das incríveis histórias do Tio Barbudo, pela editora Uirapuru, publicado em 2019. Esmeralda, por gentileza, sua audiodescrição. Boa tarde, meu nome é Esmeralda Ortiz, sou mulher, negra, peso 100 quilos, tenho o cabelo de aplique, uso um óculos e a minha cor é negra. E a minha roupa é verde, meu turbante é verde e estou com uma sandalinha aqui brilhante. Obrigada. Brilhando como Esmeralda. É dos 100 quilos, mano. Tem que ser honesta, né? Ele é chamado pela letra que nomeia a rua e, na sequência, a vogal da ancestralidade. Sua obra é repleta de sapiência e humanidade. E o bom de tudo isso, sem distinção de idade. Por meio de dados concretos, apresento a vocês Rashid, rapper, escritor, músico, gente nossa, que espalha seu ID, com letras, rimas e muita prosa. Chega mais, parceiro, sua companhia é honrosa. Bom, ele também é produtor, empresário, usa a leitura como ferramenta desde que o foco era ampliar o vocabulário para as batalhas de MCs. Sabendo que este hábito é distante para algumas pessoas, escreveu Ideias que Rimam Mais que Palavras, volume 1, em 2018, e a HQ Soundtrack, deste ano, para aproximar o público da leitura. Por favor, Rashid, sua audiodescrição. Boa tarde, gente. Desculpa, não sei usar o microfone. Sou Rashid, sou um homem de 1,74 m, nem muito alto, nem muito baixo, 86 quilos, nem muito gordo, nem muito magro, super na média. Inclusive, sou um cara, o que muita gente chama de pardo no Brasil, né? Um preto de pele claro, que é muito comum também no nosso país. Com traços que se assemelham ali para o Egito, norte da África, Marrocos ou no Oriente Médio mesmo. Não à toa, meu nome é Rashid. Tenho uma barba, estou usando uma touca preta, óculos preto, camiseta preta, tênis preto e uma calça azul com um desenho que parece um pijama. É isso. Olha, já vou dar um spoiler. Eu não vou falar peso, não, viu? Ai, não, só a idade já está muito boa. Eu tenho 50 anos. Daqui a pouco eu me apresento. Bom... Este evento é idealizado pelo Senac São Paulo, que vem ao longo de mais de 70 anos de existência, fazendo muita história de vida acontecer, seguindo a missão institucional de educar para o trabalho de forma inovadora e inclusiva, em atividades do comércio de bens, serviços e turismo. Alinhado aos valores da instituição, ética e transparência, diversidade, inovação, sustentabilidade e transformação social, o evento tem como premissa a promoção da leitura e da escrita, diretamente ligada à nossa proposta pedagógica, que tem o compromisso com o desenvolvimento de competências voltadas ao aprender, a viver, a conviver e a agir, transformando a vida e a prática profissional e social por meio da participação em comunidade. A Semana Senac de Leitura, em sua 9ª edição, acontece anualmente em toda a rede do Senac São Paulo, desde 2016.
com o objetivo de discutir sobre a importância da leitura e da escrita na formação educacional e profissional e criar espaços para uma comunidade leitora. Nós acreditamos que é possível construir uma sociedade leitora, crítica, autônoma e protagonista. Você está com a gente? Vamos aproveitar bem essa tarde com nossos queridos convidados. Eu sou Aurora Celes, uma mulher negra, alta, cabelos cacheados na altura dos ombros, uso um camisão preto e branco com um colar amarelo. Sou jornalista, professora de comunicação, apaixonada por livros e música boa, com destaque a MPB e o hip hop, ritmos que guiam a minha história. Trago comigo pessoas rodeadas de luz. Aproveito para apresentar e agradecer nossos intérpretes. Neste instante, Tainá Proença, uma moça branca que traz uma pinta no queixo, cabelos cacheados e dourados e um lindo sorriso. A seguir, nós teremos Natan Coutinho, um moço de pele clara, que tem gel no cabelo, usa óculos escuros e também é muito carismático. Gratidão. Este ano, o tema da Semana Senac de Leitura é Literatura e Música, Conexões da Escola com o Mundo. A programação completa da Semana Senac de Leitura está disponível no chat. E você que nos assiste pelo YouTube, participe dessa conversa. Use o chat do YouTube para enviar perguntas, comentários, sugestões e, assim, interagir com os nossos convidados. A ideia é responder o máximo de perguntas possível dentro do tempo da live. E, para aquecer essa interação, que tal você escrever de onde nos assiste? O tema literatura e música, a arte, a leitura e a educação na escola foi escolhido de forma colaborativa e em rede. Será possível explorar a ligação entre essas duas linguagens artísticas distintas, que caminham e que muitas vezes se aproximam, seja na escrita, na criação de histórias, personagens, narrativas, ou mesmo na inspiração para a composição de canções. Algumas questões. Será que podemos afirmar que a literatura pode ser cantada e a música pode ser lida? Ou uma pode complementar a outra? Ou mesmo, qual o papel dessas linguagens na escola? Neste ano, poderemos refletir sobre esses e outros assuntos que a literatura e a música nos proporcionam, com reflexões a partir dessas linguagens que estão presentes na sociedade e que, muitas vezes, podem servir de inspiração para a transformação pessoal e social do indivíduo e da sua comunidade. Muito bem. Após toda essa introdução, porque, afinal de contas, estamos na 9ª edição, né? Abrimos nosso bate-papo, nossa troca de ideias, ou nossa resenha, né? Começa uma pergunta para ambos. Como foi o processo de se descobrir por meio da música e entender essa relação como transformação social na sua vida? Ô, louco. A resposta, hein? Agora, oficialmente, boa tarde a todos e todas aí. Que legal que vocês estão aqui. Obrigado a Sara e o Enzo aqui, que recitaram coisas que eu imagino que tenham sido vocês que escreveram. Incrível. Fiquei muito emocionado e parabéns, de fato. É muito bom estar aqui, poder falar com todos vocês. O meu contato, meu descobrimento, meu autodescobrimento, né, através da música, na verdade, se deu quando eu descobri a cultura hip-hop, que, para quem não sabe, a cultura hip-hop ela engloba alguns elementos, né? Por isso que tem a diferença, às vezes a gente fala hip-hop, às vezes a gente fala rap. O hip-hop ele engloba o DJ, o break, o grafite e o MC. Isso são os quatro elementos básicos, fora outras coisas que podem vir a se juntar. Muita gente coloca o empreendedorismo de rua, a moda, o beatbox, o conhecimento, entre os elementos também, e eu acho super digno, porque acho que está tudo ali mesmo. Mas eu me apaixonei primeiro pelo grafite. Eu queria ser grafiteiro e tal, eu desenhava muito. Na minha época, ali nos anos 90, quando eu era moleque, era a moda grande, assim, era desenhar os personagens dos desenhos da TV, tipo o Pica-Pau, tá ligado? Pateta. E eu desenhava muito bem, né? Modéstia à parte. E aí um dia meu primo me apresentou um desenho que ele falou que eram umas letras estilizadas, e não sei o que. Eu me apaixonei por aquilo. Ele falou, mano, isso aqui é grafite. E aí ele falou que era dele, né? Eu que inventei e tal, não sei o que. Se cresceu, eu falei, nossa, meu primo é brabo, hein, mano? Quero fazer.
Tanto porque me apaixonei pela arte, quanto porque eu queria, queria me crescer, né, para o meu primo também impressionar. E aí comecei a desenvolver o grafite. Depois eu descobri que não foi meu primo, porcaria nenhuma, que fez aquilo, ele copiou. Mas eu fiquei apaixonado por aquilo. E quanto mais eu fazia, na época eu morava aqui na Leste, em Arthur Alvim, e pô, quem pega metrô aqui na linha vermelha tá ligado, metrô aberto, você vai olhando os muros, cheio de grafite e tal. Quando eu era moleque, então eu ficava alucinado por aquilo. Eu queria fazer, comecei a desenhar, e comecei cada vez mais, só que aí eu tinha 11 anos ainda, né? Tô falando assim, parece que... E eu me lembro que não tinha dinheiro também para comprar tinta, nem que eu tivesse, minha mãe não ia deixar na época. Mas quando eu fui morar em Minas Gerais, nessa época, eu saí de Arthur Alvim, fui morar em Minas, numa cidade chamada Lavras. Quando cheguei lá, eu era o paulista, né? Meu apelido, obviamente, virou paulista. E aí, chegando lá, assim, eu vendi uma bike, comprei umas tintas lá e tal, fazia uns grafites. Eu achava que eu era todo anônimo, né, mano? Aí eu chegava na escola no outro dia, os caras, e aí, paulista, você que fez o negócio lá, né? Eu falei, fui pego novamente. Enfim, só que uma coisa que eu reparei, nos grafites dos caras que eu admirava, aí vem a ligação com a música. Os caras, tipo o Binho, do Terceiro Mundo, Chivitz, Marconi, eles sempre escreviam umas frases de efeito do lado dos grafites deles. E, novamente, eu achava que as frases eram dos caras. Às vezes os caras escreviam lá, sei lá, conhece-te a ti mesmo. Eu falava, nossa, o maluco é monstro demais, olha as coisas que ele pensa. Eu preciso começar a pensar nas minhas próprias frases. Então, a partir daí, eu comecei a forçar minha mente para além do desenho, da criatividade no desenho, ter a criatividade de criar frases de efeito para escrever do lado dos meus grafites também. Então, a partir daí, comecei a tomar um pequeno gosto por escrever. Não demorou muito para esse pequeno gosto virar uma coisa, um impulso de querer escrever mais. Uma frase vira 2, vira 3, vira um texto, vira uma poesia. Eu já estava ouvindo rap, já gostava de rap, mas não tinha pretensão nenhuma o máximo rapper que eu queria ser é que quando eu pegava o desodorante, ficava rimando na frente do espelho. Só que aí a parada foi se desenvolvendo na minha mente de tal forma que eu comecei a escrever o tempo inteiro, sabe? Sem nada muito espetacular, porque o que poderia sair ali de revolucionário de uma criança de 12 anos tentando fazer um rap? Era tudo cópia, né? Era tudo cópia. Eu tentava fazer as paradas e copiava o discurso do Racionais, do MV Bill, do Naldinho, do RZO e tal, do X, né? Representando sempre a Zona Leste também. Mas aí, a partir daí, comecei a escrever minhas próprias rimas e quando eu cheguei ali nos, sei lá, 14, 15 anos, comecei a tentar gravar uns rap em casa. Mesmo lá no interior de Minas Gerais, meus amigos gostavam de rap. Eles gostavam de um rap mais gangueiragem, mais gangsta, mais tradicional. Eu já ouvia umas outras coisas, porque vinha sempre para São Paulo, então voltava lá com as coisas tipo Kamal. Olha só, esse aqui é o parte 1. Olha só, tá rolando isso aqui também. Eu levava umas coisas diferentes, Contrafluxo e SP Funk, que eram os grupos que me influenciaram. Então eu juntava as minhas influências mais underground, que a gente chamava, com as coisas mais gangsta também, que a gente já gostava. Enfim. E aí foi que eu comecei a tentar desenvolver alguma coisa que estava de fato e objetivamente relacionada à música. Então, a música surgiu na minha vida ali. O detalhe é, os meus grafites, não sei se alguém sentiu essa curiosidade, os meus grafites eu assinava como Mosca, só que com o K no lugar do C, né? E quando eu virei MC, eu falei, já tem um nome, para que eu vou pensar em outro nome? Mosca, né? E aí fui, e quando eu voltei para São Paulo aos 18 anos, para participar das batalhas, aí Mosca era tipo o prato cheio para os caras me zoar, né? O tempo inteiro. E aí eu sempre brisava, sempre imaginava assim, eu imaginava chegando no Faustão, eu falava assim, com vocês o Mosca! Aí eu pensava, mano, não passa muito respeito, né? E aí quando eu quis me profissionalizar, digamos assim, na música, eu resolvi mudar de nome. E aí surgiu o Rashid. E eu lembro da data porque é uma coisa muito impactante para mim. Foi o dia 1º de setembro de 2007. Impactante porque, primeiro, porque é aniversário do Corinthians. Mentira. Mas é aniversário do Corinthians mesmo. Mas foi impactante, na real. Eu tô brincando, mas é porque é uma coisa dolorosa, mas eu já superei há muitos anos. Foi o dia que minha bisavó faleceu. Minha bisavó era uma das pessoas da família que mais me davam força, e força em forma de dinheiro também. Ó, filho, toma aqui, vai lá passar os negócios lá. Um dia ela me falou,
você canta mal, mas continua, quem sabe um dia você passa a cantar bem. E assim ela me impulsionou também, cara. E ela faleceu nesse dia, e eu tinha um show, que era um show do Kamal, um dos meus grandes ídolos da música até hoje, e ele me convidou para cantar com ele no dia que minha bisavó faleceu. E aí eu não ia, né, obviamente, e aí a minha avó chegou, teve uma conversa, eu morava com ela na época, ela falou, não vai porque é o seu sonho, vai lá, tá tudo certo, a gente resolve o que tem que resolver, amanhã você volta pro velório, essas coisas e tal. E acabei indo, e esse dia foi o dia que eu decidi, de fato, mudei o meu nome para Rashid, que é um nome árabe ou norte-africano, que significa justo, de fé verdadeira ou guiado corretamente. E eu acho sempre que o guiado corretamente tem mais a ver até com o que eu faço, porque tira a responsabilidade de mim, né, de ser o justo, o cara da fé verdadeira. Não, eu sou só guiado corretamente por muitas coisas, pela criatividade, pela minha fé, pela ancestralidade, pela rua e pelas coisas que me inspiram. É isso, foi assim que eu fui, sem querer, tropecei, eu queria desenhar, tropecei e parei na música. Boa tarde, família. Em primeiro lugar, antes de começar a palestra, eu queria que a Rose levantasse. Por favor, Rose. Um aplauso para essa mulher maravilhosa aí. Muito obrigado por tudo. Nossa, estou tão feliz por você estar aqui. Eu vou explicar, porque a Rose foi uma das educadoras de rua que foi lá na Praça da Sé, quando eu estava fumando crack, me tirou da rua, junto com a Rose da Moto e as outras educadoras, e que acreditou em mim. Acreditou na minha arte, acreditou na minha literatura. Ela ia na Cracolândia atrás de mim. Ela que me internou numa clínica de recuperação de drogados, quando eu fiquei internada. E ela me levou para um grupo de apoio. Minha primeira vez que eu fui para um grupo de apoio de pessoas que tinham problema com drogas, foi ela que me levou. E hoje eu estou aqui como mãe, como mulher, como escritora, porque alguém, uma mulher negra, olhou nos meus olhos junto com outras pessoas e falaram, você é uma pedra preciosa, mas é possível a gente te lapidar. E hoje eu dedico essa palestra para você e muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada, de coração. Já nem lembro mais a pergunta, mas deixa... Que linda essa homenagem. Obrigada, viu? Gratidão, Tô muito Rose. feliz. Bom você estar conosco. Você está trabalhando aqui, Rose? Professora? Ah, então tá bom. Pode falar. Está no lugar certo, né? Nós falávamos como é que foi o processo de se descobrir por meio da música e entender essa relação com uma transformação social aí no seu caminhar, na sua vida. Então, vou falar um pouco da minha história. Parabéns pela sua história aí da arte, da luta na transformação dos sonhos do ser humano. No meu caso, eu vivi muito tempo na FEBEM, e na rua e na Cracolândia. Então, nesses lugares não tinha arte, não tinha literatura, não tinha nada. Um lugar tinha muita droga e o outro lugar só tinha Bíblia e bala. Entendeu? Então, assim, o livro que a gente lia dentro da FEBEM era só a Bíblia do Novo Testamento, entendeu? E não tinha acesso a nenhum tipo de literatura. Não tinha acesso à educação, não tinha acesso a nada. As músicas que eu ouvia, nada contra quem é cristão ou que é de qualquer outra religião, que eu não estou falando da religião, mas era uma música que as pessoas me exorcizavam. Está derrotado, Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus, sabe? E já falava, vai para o inferno porque está fumando crack. Mas as pessoas não sabiam que por trás dali tinha um ser humano com uma história e que estava buscando sobreviver a todas aquelas vicissitudes, né? Então, como que eu cheguei à música? Quando eu estava presa, a gente ouvia muita, só ouvia rádio o dia inteiro. E aí eu ouvia muita Transcontinental e a 105 FM, na época das bandas lá, do Sensação, né, do Grupo Raça, Raça Negra e etc. Então,
eu ouvi assim, e desde pequena eu gostava do Bezerra da Silva. Aquele que canta: você com o revólver na mão é um bicho feroz, feroz. E eu gostava muito dele. E eu queria ser igual a ele. Mas na situação que eu estava, eu não tinha perspectiva. E aí eu comecei a roubar toco de lápis para escrever. E eu escrevia de madrugada dentro da prisão, no escuro, porque se eu fosse presa com um lápis na mão, o judiciário ia aumentar a minha prisão, eu ia ficar 30 dias presa na contenção e ainda tomar um couro, uma sova lá dentro da FEBEM. Então, mas depois, para eu não esquecer o poema que eu escrevia, eu comecei a aprender a colocar melodia nas músicas. E aí eu ia lá para o fundão com as meninas, e a gente ficava fazendo pagode, tocando balde e pandeiro estourado, para poder passar o tempo, para passar neurose, para passar raiva, passar qualquer coisa, entendeu? E ali era o nosso momento de reunião. E através da música eu comecei a ganhar conceito e respeito. E quando a gente cantava, quando a gente estava presa, tinha menos ocorrência dentro da FEBEM. E ali que eu comecei a escrever. Quando eu saí de casa, que a Rose trabalhava na rua como educadora pelo projeto Travessia, eu ficava usando droga lá na Cracolândia, na Praça da Sé. Eu já usava droga, mas desde pequena eu usava, porque a minha avó molhava pinga na chupeta, água na chupeta, tudo na chupeta, e dava para eu beber para não ficar com verme, bicho, a lombriga e os caramba a quatro. E aí o que acontece? Acontece que os educadores de rua vinham atrás de mim, e eu, bem louca de droga, e eu falava que esses caras estavam na maldade. O que é que está vindo atrás de mim? Está na maldade? Né? E a gente tacava pedra na Rose, tadinha. Né? Queria bater nelas, entendeu? Os meninos apavoravam elas, mas mesmo assim eles vieram atrás de mim. E um dia eu estava bem virada, usando droga ali na Praça da Sé, fumando crack, e aí meu irmão foi lá no Mocó armado, falou assim, ó, vai lá falar com os educadores que eles estão lá te esperando, que era a Rose, mas a Rose da moto, a Kátia, Edu e o Fred, né? E aí eu fui lá e eu falei, ó, me arruma um lugar para estudar, para trabalhar, tudo que eu saí da rua. E queria que eles vazassem da minha vida. Nunca mais aparecesse. Mas aí eu fui presa. E eles foram atrás de mim. Mas qual foi a forma que os educadores de rua fizeram para me abordar? Através da música. Porque falaram, ou eu falei, bem louca, que eu era cantora tal, e eles levaram um gravador. A Rose da moto falou, você quer ouvir você cantar? Aí eu estava com uma coberta nas costas, né, que é o kit de quem mora na rua, aquele coberta cinza. Eu peguei e falei assim, ó, eu vou cantar, mas eu não quero que vocês ouvem. Aí eles trouxeram um gravador e colocaram eu lá para ouvir. Foi a primeira vez que eu ouvi a minha voz. E eu fiquei extasiada. Só que na época de 1900, quando eu tinha 9 anos, eu participava de um outro projeto que trabalhava com crianças de rua, porque eu fugi de casa, fui morar na rua muito cedo. Com 5 anos de idade, eu já morava na rua, né? E com 9 anos de idade, tinha uns educadores que levavam instrumentos musicais para as crianças em situações de rua, para poder ficar tocando lá na rua. E aí o Toniquinho Batuqueiro, que é um grande baluarte do samba, levou junto com o Auro, que é do Samba 6, levaram lá, não, me incentivaram a compor. E eu compus uma primeira música, né? Tem até o Everson aí que toca com a gente, né? Que é aquela lá, somos nós, o amor, somos a esperança desta vida, somos um consolo de uma dor, a tristeza do homem, quem apaga é a criança. Esse ser de luz, criado pela esperança, sua inocência faz a gente acreditar. Quem não conhece a beleza desse olhar, né? E aí vai a música. E aí eu não entendia nada, porque eu não queria entender nada, porque eu só queria usar droga e tal. Mas hoje, pensando na possibilidade que a música ela é literatura. Temos aí um maestro musical, que é o Everson Pessoa, que mesmo você não cantando, colocando só a harmonia instrumental, você tem que escrever.
Então, Deus, da forma que eu acredito, ele se manifestou na minha vida através da música e da literatura. A música e a literatura serviu como um fio condutor de liberdade. No meio de toda aquela guerra urbana que a Cracolândia, a Praça da Sé, FEBEM, cadeia, rebelião, morte, chacina, tinha música. Tinha literatura. Eu não sabia ler, não sabia escrever, mas sabia cantar. E foi através da música que eu cheguei até aqui, aonde vocês estão. Muito obrigada. Uau! Depoimento de que a arte salva, e salva mesmo. Fica tranquila, eu pego. Pode ficar sentadinha. Nossa, respirar um pouco, né, Esmeralda? Rachid. Que oportunidade para nós, né? Vivermos com essas pessoas, estarmos ao lado dela. Eu lembro uma vez, Esmeralda, que eu fiz uma reportagem o que vocês jovens hoje conhecem como Fundação Casa, no nosso período era a FEBEM. E estava um terror, uma rebelião na unidade de Tatuapé. A gente adorava fazer rebelião, era gostoso. Morria, né? Ficava todo quebrado. Mas... Eu estava com um cinegrafista, só nós dois, era repórter de um veículo impresso. E aí nós vimos um grupo correr distante de onde estava toda a movimentação. Falou, para onde será que eles vão? Que lugar estratégico? Eles entraram numa portinha e trancaram. Cuidadosamente, nós abrimos essa porta. E aí foi uma das surpresas mais tristes que eu tive assim, enquanto jornalista. Eram 6 crianças que estavam agachadas, debruçadas em cima dos instrumentos, olharam assustadas para nós e disseram assim, deixa a gente ficar aqui, que é a única coisa que a gente tem. Para sobreviver. Para sobreviver. Bom, Rachid, para que a Esmeralda tome um fôlego, depois desse depoimento lindo, né? Qual foi a sua principal referência no processo da escrita? E quando é que você reconheceu a potência da sua voz por meio dos textos? Por favor. A principal referência, difícil, não tem uma pessoa só, tem alguns pilares, assim, sabe? Obviamente o Mano Brown, não só ele, mas o Racionais como um todo, assim, mas acho que o Mano Brown, até por ser o frontman ali da banda, e porque escreve muito bem, é muito técnico, é muito poético, e consegue, de certa forma, não é nem sem querer, na verdade, mas é sem demonstrar muito, ele acaba quebrando, de certa forma, alguns paradigmas que se impõem ao homem preto de quebrada, que canta rap e tudo mais, ainda mais ao personagem que se criou sobre o próprio Brown, né? O cara que não ri e não sei o quê. Só que a caneta dele é muito sensível. Quando você para ouvir, no documentário dos Racionais, que saiu no ano passado, tem uma coisa que me deixou assim pensando por semanas, que ele fala que quando ele foi escrever o Nada Como Um Dia Após o Outro, que ele começou a ir para a beira da represa quando não tinha ninguém, né? Aí ele falou, tava chovendo, eu ia para a beira da represa. Aí eu fiquei com isso aí me tirou do meu lugar, assim, porque eu falei, isso é sensibilidade artística, saca? Ele tava indo atrás da inspiração, onde às vezes os caras da quebrada ali, do lado dele, ele tava, mano, o Brau tá chapando, tio, o que ele vai fazer lá na beira da represa? Mó chuva, vai cair um raio lá, tio, mó barro. Mas ele estava indo atrás da inspiração. E não à toa ele me volta com o que é, clara e salgada, cabe em olho, pesa 1 tonelada. Isso é uma sensibilidade tremenda. Então ele, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes pilares assim, de referência para mim. E tem um outro cara que é o Cartola, né? Para mim, assim, um dos maiores compositores, dos maiores sambistas da nossa história, um dos maiores nomes da história da nossa música. Que além de ter uma história incrivelmente bonita também, um cara que estourou na música velho, assim, se eu não me engano, velho, né? Com perdão da palavra, mas mais velho, né? Se eu não me engano, entre os 72 e 74 anos foi quando ele realmente chegou, mas já era um cara conhecido no samba porque escrevia para um monte de gente. Mas ele estourou já mais velho. Então era um cara que já tinha desistido do sonho
e de repente, desde do morro, de um jeito incrível, extremamente poético, as coisas mais singelas ele transformava em coisas muito profundas. E aí me vem na cabeça, né, uma das coisas que o Marcelino Freire diz, que é, né, o que só você vê no mundo, né? Sobre trazer para a escrita o que só você vê. O que todo mundo vê a gente sabe, né? Mas o que é que só você vê? E acho que o Cartola trazia isso muito bem. Então, exatamente. O que só você sente quando você vê determinada coisa. Quando você olha para uma flor, quando você olha para uma janela, ou quando você olha para uma... Eu me lembro quando criança, passando em frente ao Carandiru de metrô, o que você sente quando você olhava para aquelas janelinhas com os caras com as pernas para fora. O que se passa ali dentro, sabe? Então, acho que o Cartola é um pilar fundamental assim para mim também, uma coisa que eu busco muito com a minha música, sinceramente, esse tipo de sensação. E aí, enfim, tem muitas outras coisas. O Gil não tem palavras assim, tipo, nem todo mundo é do rap, né? E eu acho que essa é a principal parada assim, para quem se interessa em fazer rap, especialmente, né? Porque de fora, as pessoas olham para as pessoas que fazem rap como pessoas que só se retroalimentam do próprio rap. Saca? Não, achei que você só ouvia Racionais e ser detentos do rap e tal. Só que a gente ouve muita coisa. Para conseguir fazer o que o Brown faz, saca? Se ele ficar só ouvindo rap, ele nunca ia sair daquele lugar. Não é à toa que surgiram muitos e muitos grupos de rap que eram muito bons, depois perderam a veia poética e acabaram se dissipando com o tempo, porque vários deles só estavam ali, às vezes escutando o próprio Racionais e seguindo os passos do Racionais, mal sabendo que o segredo dos Racionais era ouvir outras coisas. Não à toa o Brown não cansa de falar de Marvin Gaye, James Brown e por aí vai. Enfim, mas para mim esses são os pilares. Brau, Cartola, dá para dizer que o Gil também, mas tem muita gente assim, né? A gente vai trazendo cada vez mais e mais gente e tal. Mas Cartola e Brau, é isso. E como a gente fala na linguagem urbana, só pedrada também você trouxe, hein? Só gente pedrada. Fera. Não dá, né? Gente gigante. Só um adendo à resposta é que assim, cara, sem maldade, a gente está na terra desses caras, entendeu? A gente está na terra do Chico, da Beth Carvalho, entendeu? E aí a gente vai pensar nas grandes intérpretes também, Maria Bethânia. Olha essas vozes, olha o que esses caras escreviam, olha o que essas mulheres escreviam. É tipo, Alcione. Assim, não dá para eu fazer um bagulho meia boca, saca? Eu tenho que me inspirar nessas pessoas e mais do que isso, tenho que me inspirar no que inspirou essas pessoas. Se um dia eu quiser servir para cortar a unha do dedinho do pé de algum deles, saca? É isso. E dentro desse processo... Como é que foi assim o período que você reconheceu a sua voz, a potência que é dentro dos seus textos? Porque elogios, todos muito bem-vindos. Eu também bebo das mesmas fontes que você citou. E hoje, Rashid, você está aqui não como mais um. Você é um dos grandes que nós temos também. Você está dentro também do nosso território, né? Que a gente fala muito da questão do território. Como que foi esse processo para você? Agora, nesse quesito, sinceramente, eu não sei nem se eu já reconhecia esse poder da voz, para falar bem a real, assim. Porque é tudo busca e aprendizado, né? Primeiro é a necessidade de colocar as coisas para fora. Eu faço parte de uma geração que ainda começava a fazer música porque sentia que tinha alguma coisa para falar. Esse era o objetivo, falar, porque assim, não era sonhar em ganhar dinheiro com rap, viajar o mundo, não era uma realidade na época que eu comecei, né? E eu tô falando de 15, 20 anos atrás, né? Que já faz uns bons anos que eu falo que eu tenho 15 anos de carreira, mas eu tô falando de 20 para 25 anos atrás, saca? Imagina na época dos Racionais, na época do Taíde, na época do Rap Hoje. Não era uma possibilidade exatamente ganhar um dinheiro como a gente vê hoje, né? Hoje eu percebo que o que acontece na música e no rap é o que acontecia com o futebol nos anos 90, né? Muita gente queria jogar bola porque ia ganhar um dinheiro, porque se der certo vai ganhar um dinheiro, vai ajudar a família, vai estourar no norte e vai sair e já era. Hoje muita gente entra no rap, no trap, no funk, pensando nisso, né? No resultado, tal.
Só que isso é a pior coisa que uma pessoa pode fazer, é começar alguma coisa pensando no resultado, né? Então eu não sei exatamente se eu já encontrei essa voz, porque eu estou no processo, estou vivendo o processo, estou aproveitando o processo. Todo disco é um passo novo, um processo novo, é um novo me encontrar coisas novas que eu tenho para dizer. Às vezes a gente se repete, mas a gente tenta se repetir, não exatamente sendo redundante, né? Trazendo uma outra perspectiva. Coisas que eu falei com 22 anos, quando eu tinha 32 eu já falava de forma diferente, né? Então acho que ainda estou buscando esse poder da voz, saca? Porque, como diz o Marechal, o meu irmão MC Marechal, ele sempre diz que é só o começo. E é só o começo, eu me sinto assim também, estou começando. Gosto muito dessa fala, né? Porque nunca estamos totalmente prontos, né? Bacana você compartilhar isso dentro de uma escola, da importância que é o processo da aprendizagem. A gente sempre pode aprender um pouco mais. Perfeito, Rachid, gratidão. Vou aproveitar e mandar um grande abraço e um beijo com muito afeto para todas as unidades que nos acompanham nesse instante, em especial para a unidade Salto. Deixaram um recadinho aqui, Senac Salto 1, 2, 3. Muito obrigada. Esmeralda. Esmeralda, por favor, as suas referências e em que momento você teve essa, não diria revelação, mas reconhecimento de dizer, puxa vida, de fato, a minha voz tem um caminho a ser seguido. Bom, agora dá. Bom, eu tive muito Bezerra da Silva como referência. Clementina de Jesus, que era uma ex-escravizada, né, que também, lá com seus 70 anos, foi reconhecida como musicista e como compositora. Eu tinha como referência a minha avó, que ela era parteira e ela era benzedeira. Eu tinha como referência a Rose, os educadores de rua, porque o grupo Raça, que eu gostava muito, porque eu morei na rua, eu não tinha referência. Minha referência era o traficante que vendia droga para mim, entendeu? Eu não tive um professor numa escola que me ensinou para mim o que eu poderia ser uma doutora. O professor cantava aquela música chula. Se eu fosse um peixinho, pudesse nadar. E depois jogava você lá no meio e ficava te hostilizando. Nada contra quem trabalha com trabalho de limpeza, que eu acho digno, né? Mas e no final eles falavam, lixeira, lixeira. Sabe? Eu não tinha referência, eu morava na favela. Meu barraco era de madeira. Na FEBEM eu ia ser referência de quem? Dos monitores, né? Do juiz que me prendia porque eu estava roubando um relógio para cheirar cola e usar droga, mas a filha do vereador, do senador, do deputado, do professor universitário, nunca pisou lá dentro da FEBEM. Eu não tinha. O máximo que eles colocavam lá para nós tirar um lazer era uma TV branca e preta para assistir novela, para falar assim, ó, é o seguinte, as pessoas que conseguem galgar alguma coisa são as pessoas brancas. Você é preta, você não vai chegar em lugar nenhum. As meninas chegavam em mim, eu tinha como referência na minha infância. Eu queria ser a Xuxa, por exemplo. Turma da Xuxa, né? Eu queria ter os olhos brancos, eu queria ter o cabelo liso igual da Xuxa. Eu pintava minha perna para ficar preta igual da Angélica. Os moleques puxavam o pano da minha cabeça, me chamavam de macaca. Macaca, tição, torresmo, catiça, frango de macumba, você entendeu? Né? Esse Deus branco, loiro, dos olhos azuis, que ia me levar para o inferno porque minha mãe estava louca de cachaça. Esse Deus que eu rezava, porque mandava rezar para esse Deus, e meu padrasto não saía de cima de mim, continuava me estrupando, eu com 2, 3, 4 anos de idade. E esse mesmo Deus falava que ia me levar para o inferno. Então, eu não tive referência. Eu vim ter, não é que eu estou cafetinando meu passado, e também não estou com autopiedade. Mas na favela eu não tinha referência, não, cara. O máximo que tinha era quando a gente ouvia um samba, né? Um samba do Martinho da Vila, um samba do Bezerra da Silva. O que falavam para nós que a gente ou ia ser sambista ou as minas iam ser modelo, entre aspas, acompanhante. Entendeu?
Não falava que eu poderia ser uma obstetra. Não falava que eu poderia ser uma arquiteta. Não falava que eu poderia ser uma professora do SENAC, uma professora universitária. Entendeu? Não tive. Não me ensinaram a sonhar. Não me ensinaram a ter perspectiva. Eu tive que ir à luta para entender o que é referência. Nem sabia o que significava essa palavra referência. Não sabia, entendeu? Né? Eu fui aprender na luta. Hoje eu tenho referência, né? Eu tenho muito respeito e admiro muito o Racionais MCs, assim como eu admiro Jovelina Pérola Negra, que era uma cantora do morro, sabe? Porque para nós, mulher, conquistar alguma coisa é muito difícil. Ó, tem aí um monte de bandas de samba aí. Quantos sambistas tem mulher? Alcione, vamos pôr no dedo, porque dá para pôr no dedo, tá, gente? Alcione, Jovelina, Clementina, Leci Brandão, Bete Carvalho e Dona Ivone Lara. Tem mais? Alguém consegue alcançar mais o dedo? Elza Soares. 7. As 7 mulheres. Eliana de Lima, 8. Agora, quantas bandas masculinas tem? O que eu assistia nas novelas? Que as mulheres pretas trabalhavam na área doméstica. Você entendeu? Não me ensinaram a possibilidade de sonhar. Mas eu fui aprender, eu fui na luta. E hoje eu sou uma mulher com espaço de fala. De fala na perspectiva de que é possível lapidar esmeraldas, não importa qual ambiente está. Pô, eu estou tão feliz por ver a Rose hoje, porque ela me internou numa clínica de recuperação, lá em São Bernardo, e ainda ela me colocou na parede. Ou você para de fumar crack, ou a gente não tem como te ajudar. E hoje eu estou sem usar droga há 26 anos. 26 anos depois eu encontro ela. E ela falou, eu conheci alguém próximo de mim, que eu não vou falar quem, entendeu? Que se recuperou. Então, você pode. É possível. Ela ia me visitar, porque eu não tinha família para me visitar na FEBEM, nem na cadeia, nem na clínica. Ela ia me visitar nas clínicas, no dia de visita. E falava, e aí, como que você está? Falava, estou louca para fumar pedra, eu quero roubar, eu quero sair daqui, eu não queria saber de referência. E ela foi minha referência. Ela falou para mim, eu sou assistente social, eu fiz faculdade, e eu morava na Praça da Sé. Eu falei, como que uma mulher preta fez faculdade? Você fez faculdade mesmo? Ela, você é assistente social, né? Ah, não sei qual área que você é, não, mas fez. Entendeu? Eu fiz faculdade, aí que eu falei, nossa, ela fez faculdade. E aí, toda vez que a gente fazia aula lá no negócio lá do Travessia, que eu esqueci lá, letramento, eles iam lá. E ali eu estava na 1ª série, cara. Hoje eu tenho 2 diplomas universitários. Eu fui trabalhar na Globo como repórter, entrevistar o Mano Brown, e ele não quis dar entrevista para mim. Mas eu fui. Eu tentei. Só que entre eu e as brancas da Globo, quem ficou foi elas, eu não fiquei. Nosso país ele é racista de verdade. Entendeu? Mas nem por isso eu deixei de me comunicar. Eu estou me comunicando com vocês. Isso é comunicação. Isso que ela está fazendo a comunicação. Isso que essa moça e esse menino, esse jovem fez, é comunicação. Tudo é comunicação. E aonde tem comunicação, tem literatura. Tem literatura. Eu fui buscar as minhas referências. Eu deixei de ter o traficante como minha referência. Eu deixei de ter a mãe e o pai de rua como referência. Sabe? Eu comecei a ler livros, não só a Bíblia. Me deram livros para ler. Eu li Carolina Maria de Jesus, porra. Ela é referência. A minha história da Carolina Maria de Jesus é diferente, que eu fui para a FEBEM, que eu fui para a cadeia e apanhei da polícia. E ela apanhou da vida. E eu vivi a mesma situação que ela. E eu não vou deixar de sonhar. Se eu não consigo trabalhar na Globo, eu abro meu canal no YouTube. Hoje a gente tem meios de comunicações e que a gente pode atingir muito mais pessoas. E aí, o que significa? Não me deram referência. Me deram a possibilidade de sonhar. Falaram, vem cá, pretinha, vamos aprender o que é sonhar. Porque a partir do momento que você começar a sonhar, você vai entender o que é referência.
E as pessoas que não têm sonho são pessoas apagadas, pessoas mortas dentro de si mesmo. Sabe aquelas pessoas que só reclamam, ranzinza? E porque elas estão se apagando. E o papel da mídia é isso, robotizar e vender ilusões e ganhar milhões. Porque ela vai pautar o sonho que você tem. Você vai ter o sonho de ter uma Ferrari. Você vai ter o sonho de beber aquele litrão com uma mulher do lado, do jeito que a mídia vende. E o que você sonha? A gente se perde. Entendeu? Então, assim, eu não tive referência, né? Minhas professoras não foram minha referência. Eu não tive referência na rua, mas eu vim aprender a ter referência agora. Hoje eu tenho referência. Né? Marielle, para mim, é referência. Viola Davis, para mim, é referência. Carolina Maria de Jesus é referência. Sabe? Minha avó é referência. Né? Isso, para mim, é referência. Que tentaram apagar de mim. É basicamente isso, eu não vou esticar muito, não. Esmeralda, eu me atrevo a dizer que a sua principal referência é você. Pela resistência e pela sobrevivência. Você é um espelho para nós. Muito obrigada. Mesmo. Bom, já tem perguntas aqui no chat. Vou emendar 2 perguntas em uma só para o Rashid. A gente vai intercalando para vocês inspirarem um pouco, tá bom? Rashid, como você acredita que o rap pode impactar as pessoas? E aí, aqui as salas de estudo da Unidade de São Miguel pergunta: o livro, a leitura te ajudaram no processo criativo das suas rimas, nas suas músicas? Então, são 2 perguntas em uma só, tá? Por favor. Boa. Primeiro, se o rap... Como que o rap pode impactar na vida das pessoas? É isso, né? Assim, né? Do jeito que a Esmeralda acabou de demonstrar para a gente, mais rap que isso é impossível. É assim que o rap impacta nas nossas vidas, né? Através de uma realidade que muitas vezes não é a sua, mas que cruza com a sua em vários momentos e te causa várias conexões, vários momentos de identificação, e te faz sentir como é a vida do outro, te faz sentir que você não está sozinho, sozinha nesse mundo, que tem pessoas lutando como você está lutando também em algum outro lugar, tem pessoas pensando como você está pensando em algum outro lugar, te dá um local de pertencimento. A primeira vez que eu fui na galeria do rock, né? Primeira vez que eu colei na galeria do rock, mais clássico assim, impossível, eu cheguei lá e falei, mano, várias pessoas igual eu. Várias pessoas igual eu. Quando ali, às vezes, dentro da própria família, o pessoal não entende suas escolhas, e isso é super comum, na verdade, né? Depois, quando a gente está mais velho, agora que eu tenho meu filho, eu sei das preocupações. Mas, na época, você no auge da adolescência ali, né? Ninguém te entende, ninguém... Reclamam da sua calça que está caindo, reclamam do seu tênis que está desamarrado, da sua camiseta, só porque cabia 5 Rashid dentro da minha camiseta na época. E então, assim, aí quando eu cheguei na galeria do rock a primeira vez, eu falei, tô no lugar certo. Tô no lugar certo. É isso aqui. É camiseta com a cara das pessoas que eu admirava, é livro sobre os assuntos que eu queria saber, é música, a música que eu gosto de ouvir, as pessoas falando a linguagem que eu conheço, que eu entendo. É tipo você chegar no outro país e saber que você já é fluente naquela língua, saca? E aí, quando eu comecei a ir também na Galeria Olido, os eventos que tinham na Galeria Olido, que era evento de microfone aberto, que a gente chama, né? Era central acústica. O Kamal apresentava um evento ali, em que tinha uma banda, e ali tinha momentos de microfone aberto. Então, quem estava lá, ele falava, ó, microfone aberto, quem quer rimar? Você só levantava a mão e colava. Então, era a sua oportunidade de rimar com uma banda tocando, alguns dos melhores músicos da linguagem de rua em São Paulo, no Brasil, na verdade, tocando, e você lá rimando. Se fosse muito bom, fosse muito ruim, era a sua oportunidade de mostrar. E aí eu cheguei ali e falei, mano, é aqui. Tipo, essa é a família. Eu tenho uma rima que eu falo, né? Família de rua é a família que a gente escolhe. E ali eu escolhi minha família também. Falei, cara, são as pessoas com as quais eu me identifico. Não à toa ali eu conheci alguns dos meus amigos para a vida, né? Nas batalhas de rima, na rua, sonhando com rap, eu conheci o Projota, que é o meu amigo desde os 13 anos de idade.
porque a nossa história é semelhante, né? Morávamos no interior e a gente ia passar as férias na casa de nossas avós, que porventura era na mesma rua do Lausanne Paulista, a Rua 8. E a gente se conheceu ali. Ele com 15 e eu com 13 anos. Depois, já com 18 anos, eu fui conhecer o Emicida na Batalha do Santa Cruz. Hoje eu tenho 36. Então, assim, esse é meu período de amizade com esses caras que eu conheci ali quando eu encontrei a minha família de rua, quando eu encontrei a família que eu escolhi para mim. Saca? Então, dessa forma que o rap impactou na minha vida. Transformou minha visão de mundo, me fez pegar nos livros, né, ter interesse real pela literatura, me fez pegar nos livros, pegar nas histórias em quadrinhos, me fez buscar entender mais a música e mais ainda a música e a riqueza da música brasileira, me deu os melhores amigos que eu poderia ter feito em toda a minha trajetória, me deu o emprego, me deu a oportunidade de não só ter meu emprego, como empregar outras pessoas, então colocar comida na minha mesa e colocar comida na mesa de outras pessoas, mudar a visão da minha família e da família dessas outras pessoas que também estavam junto comigo sobre o que é rap, o que é trabalhar com rap. Me deu a oportunidade de fazer minha primeira viagem de avião, de fazer minha primeira viagem internacional, me deu a oportunidade de escrever um livro, impactou minha vida fazendo tudo mudar. Tudo mudar. E hoje a minha mãe me liga para pedir conselho. Aí eu falei, o jogo virou, não é mesmo? Porque ela respeita o que eu tenho para dizer, ela respeita a minha inteligência, ela enxerga dignidade na minha humanidade enquanto adulto, enquanto pessoa adulta. Ela fala, meu filho é um adulto, eu posso pedir conselhos para ele. E esse, para mim, foi a maior reviravolta, a maior coisa que o rap fez para mim. Fazer minha mãe me respeitar enquanto ser inteligente, enquanto intelectual, saca? Porque a coisa mais difícil, você vai dominar o mundo, o livro da Esmeralda vai bombar no Japão, mas às vezes os seus próprios vizinhos ainda te olham, falam, lá vai o mano lá que canta umas músicas, lá vai a mina lá que escreve os livros que canta uma música. Às vezes é difícil você ganhar quem está do seu lado. Então, quando eu percebi que as pessoas que estavam do meu lado a vida inteira passaram a respeitar isso, foi aí que eu me senti rico de verdade. E esse foi o grande impacto. Esse é o grande impacto do rap nas nossas vidas, né? É o rap que mudou a vida do Dexter, saca? É o rap que transformou o Sabotagem numa das maiores estrelas que a nossa cultura já viu. E infelizmente a sua vida foi apagada, mas sua estrela não, continua brilhando, continua acesa. Cada vez mais, inclusive, acabamos de passar no que teria sido o aniversário de 50 anos dele, né, com um disco que saiu em homenagem a ele, inclusive. Esse é o tamanho do impacto do rap. É transformar o Mano Brown hoje, né, que negou a entrevista para nossa irmã. Mas eu imagino que tenha negado para a Globo, né? Não era por você. Mas transformar o cara num dos grandes comunicadores através do podcast que ele lançou. E você descobre que o cara, além daquilo tudo, é um grande comunicador também. Um parênteses. Reconhecido como doutor honoris causa. Doutor honoris causa. Doutor honoris causa. É isso que o rap. Essa é a forma do rap impactar nas nossas vidas. É claro, assim, é uma conversa que a gente poderia ter durante horas e dias, mas eu acho que só para ilustrar um pouco. E a outra parte da pergunta a segunda pergunta era o quê, irmã? Desculpa. Era uma pergunta da turma aqui de estudos da Unidade São Miguel. Como que o livro e a leitura te ajudam no processo criativo das composições de rimas? Boa. Tipo, quem joga futebol tem que assistir outros jogos, né? Hoje quem quer ser jogador de futebol hoje vai assistir os jogos. Infelizmente a geração Messi e Cristiano Ronaldo está acabando, mas né, vai voltar para ver vídeo desses caras, vai ver os melhores clubes jogarem, saca? Os sambistas vão lá estudar os sambistas mais antigos. Quem trabalha com palavra tem que conhecer palavra. Tem que saber palavra. É isso, né? Esse é o nosso material, tá ligado? Se eu vendesse laranja, eu tinha que encontrar as laranjas mais boladas saca? As laranjas mais boladas do Brasil tá com o Rachidão, só vim. Eu trabalho com palavras, então eu tenho que ter palavras, tenho que ter um arsenal. É assim que minha mente se arma. Então, na época das batalhas, quando eu batalhava toda semana, batalhava na Rinha dos MCs na sexta, na quinta tinha a Galeria Olido, não era batalha necessariamente, mas era sessão de improviso, todo mundo lá rimando. Na sexta-feira era a Rinha dos MCs batalhando e no sábado era a Batalha do Santa Cruz, toda semana. Não, ainda não, a Batalha de Barueri, que agora a aldeia, né, é mais recente e tal.
Mas então eu rimava e batalhava toda semana. Então eu tinha que ler muito, porque assim, simplesmente porque um dos meus adversários na época era um dos meus melhores amigos, que era o Emicida, que todo mundo hoje conhece, sabe do valor dele e do peso dele quando se fala de batalha de rima no Brasil, saca? Então se eu quisesse ganhar daquele cara, eu tinha que... mano, nós era tão noiado que eu assisto, mano, será que o Emicida tá dormindo agora? Ele deve estar acordado lendo, eu preciso ler também. Eu li o manual de torneiro mecânico, mano, na época, tio. Não me peça para arrumar seu carro. Não vou saber. Mas eu li, porque minha avó morava no fundo de uma igreja nessa época, quando eu morava com ela, né? Ela morava, era tipo a pessoa que tomava conta ali da igreja. E eu morava lá com ela. E aí tinha a biblioteca da igreja. Uma estante de livro, na verdade. E ali tinham livros religiosos e outras coisas que não eram só ligadas à religião. Então eu li aquilo ali tudo, porque eu precisava de arsenal e era o que eu tinha acesso naquele momento, saca? Inclusive foi ali que eu tive acesso ao Pequeno Príncipe, por exemplo, que é um baita de um livro incrível, mano. Baita livro sensível, muito bonito. Recomendo para todos, inclusive. E, enfim, então eu lia de tudo, tinha que ler, tinha que ter arsenal, tinha que ter palavra. E foi assim que eu fui percebendo quanto isso enriquecia, e não só enriquecia a minha maneira de rimar, minha maneira de compor, mas minha maneira de falar também. Porque é uma coisa quando você está com os parça lá na esquina, lá, mas aí quando você chega em outros lugares, você não vai falar da mesma forma, saca? E isso não significa se mudar ou se moldar para ser aceito, né? Porque não é mudar o seu jeito, é só ser como a água, saber se comunicar, sabe? Você não fala com a sua avó da mesma forma que você fala com o seu parça. Se você fala, talvez você esteja errando em alguma coisa. Entendeu? Tem que ter o respeito, tem que ter uma diferença e tem que haver um respeito do outro lado, porque também você tem que chegar no lugar, a gente inclusive estava falando sobre isso, e as pessoas têm que enxergar o seu valor, a sua inteligência, o que tem na sua cabeça, saca? Então são lugares e lugares, é ser como a água de fato. E a própria leitura, além de ter me levado para muitos lugares, antes mesmo de eu ter tirado o pé do meu bairro, me trouxe esse estado de espírito, né? Essa coisa de saber como se comunicar, a comunicação, como a Esmeralda falou, saber como me comunicar com as pessoas, saber como me comunicar com diferentes grupos de pessoas, assim como as batalhas me ensinaram a subir no palco e falar no microfone e, sabe, lidar com o público, o livro me ensinou o que falar, o que escrever, para onde eu posso ir. Olha a criatividade desses caras, entendeu? Olha a criatividade dessas mulheres que estão escrevendo isso aqui. Então, é possível explorar coisas além do que as coisas que eu já conheço. Foi isso que a leitura mudou assim, na minha perspectiva de criador mesmo, de quem vai lá, para compor e tal. Então a leitura fez toda a diferença. Se não fosse a leitura, minha música, para quem admira minha música, provavelmente minha música não seria 15% do que é se não fosse a leitura. Sensacional. Bom, na 9ª Semana Senac de Leitura, né, mais incentivo do que vocês deram até agora. Para quem nos assiste, o livro ele é fundamental, com grande incentivo. Boa parte das vezes, o acesso a ele é gratuito. Acessem as bibliotecas. Esmeralda, tem uma pergunta para você, de Fábio Ramalho Romão. Ele é de São João da Boa Vista. Ele pergunta que conselho você daria para quem é usuário de drogas, assim ele pergunta. E aí eu emendo, já levando você para uma das suas obras, que foi lançada, a primeira edição, em 2001, pela editora Senac, Por Que Não Dancei, onde narra a sua trajetória de recuperação de uma vida. Como foi o seu percurso depois do lançamento deste livro? E eu acredito que, a partir dele, que é a pergunta de Fábio, você deu um outro salto para a sua vida. Então, esse livro foi muito importante na minha vida, né? O primeiro livro que eu escrevi com um pessoal lá do Projeto Quixote, chamado Expressões Poéticas, e eles mesmos que patrocinaram para lançar. E depois veio o Diário da Rua, não, Porque Eu Não Dancei. Eu lancei esse livro em 2000, no mês de novembro, mês da consciência negra, pela editora Senac. A Gilberto de Menstein foi uma das pessoas que me apoiou em tudo. A partir do momento que eu lancei esse livro, eu também andei pela primeira vez de avião, né?
Viajei o Brasil inteiro falando da minha experiência de vida. Dei palestra no Fórum Mundial Social para todos os presidentes da América Latina. No primeiro Fórum Mundial, Nelson Mandela estava lá, entendeu? Que foi lá em Rio Grande do Sul, nesse Fórum Mundial Social. Eu dei palestra para mais de 1 milhão de pessoas, escolas, instituições, prisões, empresas. O pessoal da Casa Branca, a primeira-dama dos Estados Unidos, veio ao Brasil, junto com o seu esposo, que era presidente dos Estados Unidos, veio falar comigo para fazer a mesma pergunta que esse moço fez, como que era, né, a sair das drogas, né, e qual conselho que eu dava para as pessoas. Ela levou meu livro tem até hoje na Casa Branca, né? Eu dei entrevista em todos os canais de TV, aberta e fechada, rádio, jornal, revista e web, sobre a minha trajetória. Tive sucesso, mas não tive sucesso financeiro. Isso é uma coisa para vocês saberem, porque assim, o livro me abriu portas, só que assim, são poucas pessoas que leem ainda no nosso país, né? Leitor assíduo, né? Mas com palestras me ajudou bastante. E o que acontece? O conselho que eu dou para as pessoas que têm ou acham, primeiro tem que saber se tem problema com droga, né? Que é possível ter uma qualidade de vida sem drogas, que é possível ressignificar sua história, que é possível, né, viver, sonhar e vivenciar uma vida com qualidade, porque eu saio, vou para o samba, danço, eu faço tudo, eu só não uso droga, cara, entendeu? Eu só não uso droga. Eu estou há 26 anos sem usar droga, vou falar para vocês, a semana passada eu senti vontade de usar droga, senti uma vontade muito grande, mas nem por isso eu fui usar droga. Eu fui na Praça da Sé, resolver um problema, quinta-feira passada, e me deu uma vontade enorme de usar droga. Em 26 segundos, eu poderia jogar 26 anos fora. Mas aí eu me conectei com o meu Deus maior, né? E respirei, saí daquele ambiente e fui embora. E eu tinha ido lá para resolver outra coisa, um negócio de imobiliária que mandaram eu ir lá, entendeu? Então, primeiro, eu tive que evitar lugares. Não dá para você se curar num lugar onde você foi machucado. Pessoas. Não dá para eu parar de usar droga e ficar trocando ideia com os caras lá na Cracolândia. Vou lá fazer batalha de rima com os caras lá. Não dá, porque eu usava droga lá, entendeu? Não dá para eu parar de usar droga e colocar um cachimbo como patuar, guardar de lembrança. Vou guardar de lembrança meu cachimbo como se fosse minha última cachimbada, você está entendendo? Álcool, para mim, também é droga. Maconha, para mim, também é droga. Porque tem gente que usa maconha e é de boa, e eu não tenho nada contra. Eu não consigo ficar só na larica e dando risada, mano. Eu quero algo mais. A Rose já me viu bem louca de crack. Ela sabe como que eu era. Essa testemunhou tudo, entendeu? É trevas. Então, assim, um dia de cada vez. Não dá para construir um prédio de 26 andares, que é 26 anos, ele começa com o primeiro andar. Ninguém começa por cima. Ter fé em um poder maior é muito importante. E buscar fazer algo que a pessoa gosta. Ou seja um esporte, seja literatura, seja o que for, entendeu? E ter paciência e perseverança e coragem. Coragem. Todo dia, um ato de fé, perseverança e coragem. Mas é possível. Por que eu falei para vocês que eu senti vontade de usar droga? Porque eu não estou curada. É uma doença. Foi reconhecida pela Organização Mundial, né, a drogadição como uma doença física, mental, espiritual, que dá obsessão e compulsão. Eu parei de usar droga, então tudo para mim é demais. Se eu como demais. Vocês viram que eu estou, né? Se eu transo demais. Se eu gasto demais. Se eu tenho 10 reais, eu acho que eu tenho 100. Se eu tenho 100, eu acho que eu tenho 1.000. Se eu tenho 1.000, eu acho que eu tenho 1 milhão. Você está entendendo? Né? E aí gasta compulsivamente. Ama demais. É loucura de amor. Então, eu fui buscar também tratamento com profissionais da saúde. Eu faço terapia até hoje com o Dr. Rafi. Eu faço tratamento com psiquiatra e não tem problema nenhum. Eu só não quero usar droga. Acordar às 5 horas da manhã, ver os pássaros cantando,
sabe? Com aquela angústia, vazio na alma, remorso, medo, culpa. Eu não quero mais ter isso. E um negócio que cabia na palma da minha mão me levou no buraco, cara. Apesar que eu comecei a usar droga, eu era criança. Eu tinha 5 anos de idade, eu já bebia pinga, porque toda a minha família era alcoólatra. Eu vivi num lar tóxico, onde o tóxico e a droga já vivenciava. E na periferia onde eu morava, só tinha boteco, boca e igreja, cara. Não tinha estrutura de educação, lazer, cidadania, moradia, sabe, saneamento básico. E era só bala para cima de nós. Então, assim, eu não tive estrutura, né? Mas eu conheci pessoas que não estavam usando drogas e que encontraram uma forma de viver e que me deram a mão e falaram, é possível, você vai conseguir. E eu estou tentando aí, um dia de cada vez. E quando você pensa que você resolveu o problema com drogas, depois eu parei de cigarro, porque eu quis parar de fumar cigarro. Aí depois eu fui ver, parei de fumar cigarro, engordei pra caramba. Aí agora eu estou fazendo um processo aí para emagrecer, estou fazendo academia. Faz 5 meses que eu não como açúcar. A abstinência do uso de droga que eu tive também foi por causa também que eu não estou comendo açúcar, né? Nem adoçante, nem nada, mas é uma opção minha, entendeu? Então, assim, não dá mais para pegar meus sonhos e jogar no lixo por causa de um negócio desse tamanho, cara. Eu perdi para as drogas. Tem gente que não, que usa de uma forma recreativa. Mas eu não usava recreativa, não. Eu usava para morrer. Só que eu não morria, eu era humilhada. Entendeu? Por um pivete de 12 anos, 13 anos, me humilhando por causa de um pedacinho de droga de R$5. Então, eu admiti que aquilo ali me derrubou, que eu perdi para aquilo. E acreditei que eu poderia buscar uma nova maneira de viver sem o uso de drogas. E fui buscar ajuda, fui buscar apoio. Entendeu? Então, assim, é possível, sim. É possível sonhar, é possível ressignificar, mas a pessoa tem que ter o desejo, né? Mas tem que ter muita fé. Fé é diferente de religiosidade, cada um tem a sua, e eu não estou aqui para ficar falando de religião para ninguém. Eu só vim aqui para falar da minha experiência e de que é possível ter uma qualidade de vida sem drogas. É isso daí. Muito obrigada. Você completa a respeito do livro, como que ele participa do seu processo de recuperação? Por que não dancei? Esse título. Porque eu não dancei. Posso pegar o livro? Esse livro aqui chama Esmeralda Porque Eu Não Dancei, né? Porque eu não dancei porque eu não morri, na verdade, né? Porque que muitos amigos meus morreram. Na verdade, meu querido, vem aqui você que está olhando para mim, bonitão. Isso. Vem cá, palmas para ele. Palmas para o Enzo. Enzo, lê aqui, ó, até aqui, ó. Se você fosse escrever um livro sobre sua vida, como que você começaria? Eu acho que eu começaria com uma poesia minha. Legal. Eu comecei assim, ó. Lê aqui para nós. Como é gostoso um chuveiro. O chuveiro vai limpando a gente por dentro e por fora. Nunca tive um chuveiro. Nunca tive uma cama e uma casa de verdade. Agora sim, tenho o meu chuveiro, tenho a minha cama, tenho a minha casa. O prazer do chuveiro vem à minha cabeça hoje, 14 de março, uma terça-feira, ano 2000. São 10 horas, faz muito sol. Os meninos estão se divertindo no chafariz da Praça da Sé. Dos 8 aos 15 anos, eu também pulava nessas águas. E o chafariz era a minha felicidade. Mas o tempo passou. Hoje estou com 21 anos e não tomo mais banho na praça. Isso é coisa do passado. Agora, felicidade mesmo é estar na minha casa e ter uma cama para dormir. Chegar em casa não precisar mais de ninguém para ficar abrindo e trancando a porta para mim. Como isso é bom. É uma felicidade poder tomar um banho. Banho de chuveiro antigamente era só de vez em quando e gelado. Hoje tomo banho na minha casa e almoço e janto na mesa. Nesse tempo, dos banhos gelados da Sé, aos banhos do meu chuveiro quente, quase dancei, quase morri. Fui até o fundo. Roubei, fumei crack, fumei muito crack, trafiquei, fui presa, apanhei pra caramba. Diziam que eu não tinha jeito, estava perdida. Eu mesma achava que não tinha jeito.
Quase todos os meus amigos daquela época do chafariz estão mortos, presos, loucos ou doentes. Gente que andava comigo, fumava comigo ou roubava comigo. Por que não morri? Por que não pirei? Não sabia porque eu queria escrever um livro sobre minha vida. Só no final descobri. Era para rever meu passado, conversar com as pessoas que me conheceram e conversar comigo mesma. Para entender por que não dancei, por que sobrevivi, por que voltei a estudar, consegui um emprego, até pude sonhar em fazer faculdade. Só pude entender quando voltei ao comecinho. Muito do começo, até onde consigo me lembrar. Fui refazendo minha história, juntando os pedacinhos para ver se encontrava a resposta. Para encontrar meu passado, descobri que tinha também que perdoar. Perdoar o que fiz e perdoar o que fizeram comigo. Tive que parar de odiar minha mãe e perdoar. Então, o Enzo falou que o sonho dele é, se ele fosse escrever um livro, seria sobre o quê? E você? Se eu fosse escrever um livro? Nossa, acho que sobre música. E você, minha linda? Também com poema meu. E você? Rap na veia. Rap na veia? Vamos lá perguntar para a galera aqui. Se você fosse escrever um livro, como que você falaria, como que você começaria? Como eu começaria ou que tipo de livro eu escrever? Como que você começaria o seu livro? Começaria sobre uma pessoa que está numa situação difícil, mas quer ser vitoriosa para mudar a situação dela e não desiste. Então, se eu fosse começar um livro, eu começaria sobre minha poesia. Não! Eu começaria sobre a minha poesia também. Que isso? Rap na veia! Não, eu também começaria sobre poesia. Não, eu vou falar sobre uma pessoa... Uma pessoa que quer ser melhor na vida. Então, eu vou falar sobre uma pessoa que quer ser melhor na vida. E aí, o que aconteceu com essa pessoa que queria ser melhor na vida? Ela conseguiu, se ela se esforçou muito. Como? Tentando melhor. De que forma? Se esforçando para ser ela. Então, eu falaria sobre essa pessoa que está tentando melhor, de uma melhor forma. Gente, isso daí já é literatura. Já é começo de uma narrativa de um livro. Vocês entenderam? Palma para vocês, então. Gente, isso é arte, né? Isso é arte, isso é vida. Que alegria, Esmeralda, mesmo. Olha, daqui a pouquinho eu vou pedir, por favor, para a Rose, um pouquinho antes do final, vir até aqui, porque tem mensagens, inclusive, para a Rose. Quem é Rose? Nós queremos ver a carinha dela. Bom, deixar um abraço para o pessoal do Senac de Bauru, tem também o Senac de Atena, a Sala 40. Tem muito. Senac Jabaquara também mandou pergunta. A gente vai seguir aqui. A Karina Pires manda para você, Esmeralda. Sinta-se abraçada, que exemplo, que força. Manda também um coraçãozinho para o Rashid. Salve, salve, Karina. Rashid, a HQ Soundtrack, lançada em dezembro do ano passado, foi inspirada no seu álbum Tão Real e começou a ser desenvolvida no início da pandemia. Você pode falar um pouco desse processo para nós, por favor? Bom, tá aqui, seguindo o exemplo da nossa irmã. Essa história em quadrinhos aqui eu fiz em parceria com um artista lá de Curitiba chamado Guilherme Match. Até porque o desenho, ao contrário do começo da minha carreira, o desenho foi um talento que eu abandonei pelo caminho. Infelizmente, hoje eu tento correr atrás dele de volta, porque eu continuo gostando muito. Mas ele que desenhou e eu participei, né? A gente criou a história junto, enfim, os personagens. Eu escrevi a Bíblia da HQ, né? Que seria o background dos personagens, né? A história por trás de cada personagem, para que a gente pudesse, né? ter um contexto ali para cada um. A gente, com certeza.
A ideia desse projeto era sair em 2019 ainda, né? A gente começou em 2019, minto, desculpa, a gente começou a trocar ideia em 2020, foi depois que eu lancei meu disco Tão Real, e a ideia era lançar em 2020 ainda. Aí veio a pandemia, né? Inclusive eu lancei esse disco em janeiro, dia 22 de janeiro talvez, e o show de lançamento foi em fevereiro para a gente começar a turnê do disco, e dia 13 de março foi decretada a quarentena, né? Parou tudo. Então é um disco que eu não rodei com esse disco fazendo shows e tal, infelizmente. E a ideia dessa história em quadrinhos era justamente complementar essa história, né? Contar mais, expandir o universo do disco. Então a gente tem os capítulos da HQ são inspirados nas histórias desse disco. E inspirado em histórias do disco, em músicas do disco, e histórias que são histórias da minha vida, misturando com um pouco das histórias da vida do Guilherme Matty também. E foi um projeto bem interessante de fazer. Acontece que começou em 2020 e terminamos em 2023, né? Era para ser muito rápido, mas aí não havia motivo para correr, né, na pandemia. Porque não ia dar para lançar da forma que a gente queria. E no livro, nossa irmã, a Esmeralda, vai saber o que eu estou dizendo. No livro, para a gente conseguir vender, fazer os eventos, é muito importante a presença, de fato, né? Você estar presente no local, trocando ideia, assinando. Então, para você conseguir espalhar o que você espalha no livro, você precisa estar ali, de certa forma, né, junto, né? Com a música é diferente. Pode ser no show, mas está lá, está nas plataformas, está o clipe, está, enfim... Tá ligado? Agora, para você vender o livro, você tem que estar, tipo, exatamente um trabalho de formiguinha. Então a gente acabou não lançando. Mas foi um trampo muito interessante. Eu escrevia, como eu falei, as histórias por trás de cada personagem. Teve uma experiência muito legal que tem a personagem que é uma mãe, né? E aí eu fui entrevistar minha mãe, né? Porque senão seriam dois homens ali escrevendo sobre a vida, os pensamentos e a perspectiva de uma mulher. E justamente para a gente não cair nos mesmos erros, as mesmas coisas de sempre, eu fui entrevistar minha mãe, e o Guilherme Matty foi entrevistar a mãe dele, para a gente conseguir delas algumas respostas, e foi assim, uma das conversas mais profundas que eu tive com a minha mãe, porque eu nunca havia perguntado para ela antes: mãe, quais eram os seus medos quando você estava me criando? E não é o tipo de conversa que a gente tem, porque eu entrevistei minha mãe, eu entendi muita coisa. Isso mudou, inclusive, a forma como eu passei a olhar para ela, né? O respeito que eu já tinha por, né, todo o que ela enfrentou para criar eu e meus outros dois irmãos sozinha. Esse respeito foi triplicado porque vieram outras questões, né? Porque a gente esquece uma coisa muito importante, que ali na figura da nossa mãe, do nosso pai, da pessoa que é responsável por ela, existe um indivíduo, né, que tem vontades próprias. O indivíduo que às vezes quer sair, que às vezes quer sua liberdade, que às vezes quer dar uma namorada, saca? Que quer tomar um beer night, que quer ir num baile, que quer ver um filme, que não quer ninguém no pé, que quer dormir até mais tarde, que quer tomar um banho quente por mais tempo. Saca? A gente esquece que há um indivíduo com muitas e muitas e muitas vontades, muitos anseios, muitas frustrações, muitos medos ainda. Então essa conversa foi muito importante para que eu colocasse minha mãe nesse lugar exatamente de um indivíduo que tem suas vontades próprias. Inclusive, minha mãe, hoje ela tem uma doença, e assim, a gente precisa cuidar dela. Só que ela está lá, ela é sã, forte, firme, fazendo as coisas dela. E foi aí que eu também entendi uma coisa. Minha mãe é um indivíduo, ela tem as vontades dela. Não é uma coisa que vamos, mãe, vamos para o médico agora, vamos fazer... Não, ela tem as vontades dela. Então eu preciso respeitar, até certo ponto, as vontades que ela tem sobre si mesma, porque ela é dona de si. Tipo a Isa, dona de si. Tá ligado? Então, assim, foi muito importante esse diálogo com a minha mãe. Então aí está uma coisa interessante, porque muitas vezes o trabalho literário, muitas vezes não, sempre é uma via de mão dupla, ele sempre volta com alguma coisa, as palavras nunca voltam vazias, né? Ele sempre volta com alguma coisa. E essa HQ voltou dessa forma para mim. Tem uma história de uma criança na HQ que foi muito inspirada na minha infância, enquanto eu era tímido quando eu era criança, o quanto os meus desejos de isso não acontecer com meu filho hoje em dia, e acaba virando uma coisa que você passa a projetar o seu medo no seu filho, que é um bagulho terrível. Então, assim, escrever sobre isso também foi uma forma de me libertar.
Tem uma história de um senhor que tem um problema com álcool, que aí é bem baseado nos personagens da minha família ali também. Enfim, então foi um trabalho de mão dupla total, assim, que vai servir de terapia para quando as pessoas lerem, mas também serviu de terapia para a gente que fez. E a história, só rapidamente, basicamente é um futuro não muito distante, em que os MCs, né, esses que cantam hoje, que vocês conhecem, eles se tornam uma espécie de terapeutas. E eles têm um aparelho chamado REAL. REAL é uma sigla para Recurso Experimental de Alinhamento de Lobo Frontal. E com esse aparelho ele vai até os pacientes que chamam ele por um aplicativo e tal. Ele vai até essa pessoa e aí ele coloca esse aparelho numa mesa, coloca um fone de ouvido na pessoa, coloca um fone em si e dá o play. A partir daquele momento que ele dá o play, ele entra na mente daquela pessoa para ajudar aquela pessoa com as questões que ela tem. E muitas vezes ele acaba sendo ajudado também. Porque essa HQ é uma metáfora sobre como a música age no nosso cérebro. Quantas vezes os nossos ídolos da música nos pegaram pela mão e ajudaram a gente a atravessar várias situações. Soundtrack é sobre isso. Não à toa o nome soundtrack, que significa trilha sonora. E no final de cada sessão dessa, o nosso MC, que é o Mike, justamente por causa do Mike, microfone, mas também tem uma coisa da identificação com o Rashid, meu nome é Michel, então fica ali o Mike, enfim, para várias interpretações. No final de cada sessão, o Mike entrega para a pessoa ali uma fitinha com a música da sessão, que é uma música que serve como receita, e é uma música daquela pessoa, feita por ela também e para aquela pessoa, que também é uma metáfora para aquilo, quando a gente ouve um som e fala, mano, essa música esse cara fez para mim, não é possível. Então a soundtrack é sobre isso, só falando um pouquinho sobre a história. E não é spoiler não, tá, gente? Muita coisa acontece aí, isso é só a premissa mesmo. Bom, segurando essa trilha... Continua na trilha aí. Tem mais perguntas para você, Rashid. Aproveitar e mandar um beijão para o pessoal do Senac Itu, que quer conhecer a Rose de novo, viu, Rose? Pessoal da Aclimação também. E aí, 2 perguntas em uma, Rashid, de novo, porque tem muitas perguntas aqui. A galera do Jabaquara pergunta o seguinte. Falando sobre estilos musicais fora do rap e do eixo São Paulo, como você vê o brega funk do Recife, as aparelhagens do Pará, etc., como voz para as favelas do Brasil? É um recado do professor Will, do Jabaquara. E aí tem, emendado a isso, uma pergunta de Bauru, Senac Bauru. Você acha que a música pode ser uma forma de contar histórias? Como isso se relaciona com a literatura? É um combão, né, de perguntas para você. Responda aí da maneira que você puder, de forma sucinta, por favor. Sim. Sim. Sucinta, 4h30. Começando ali pelas aparelhagens do Pará, pelo brega funk do Recife. É louco isso, porque no começo da nossa carreira, nessa coisa dos estudos e tudo mais, assistindo um monte de documentário, uma das coisas que mais inspirou a gente no começo é justamente um documentário sobre o brega, a cena do brega na época, que o que rolava, e se não me engano era a cena especialmente de Belém, na verdade. E porque o que rolava, as bandas iam fazer os shows, aí no show eles gravavam os shows e aí distribuíam aquele CD na cidade onde eles fariam o show da semana que vem. Então, quando eles colavam na cidade na outra semana para o show, as pessoas já sabiam as músicas. Então, assim, era uma mega produção, um bagulho arrebatador, assim. Então, essa forma de distribuição de música de forma independente inspirou muito a gente naquele começo. Quando o Emicida foi vender as mixtapes dele a R$2, quando depois eu vim, lancei meu primeiro trabalho e fui vender a R$5. Já você viu que já inflacionou, né? 2 para 5.
quando eu cheguei, era muito inspirado nisso, inspirado na cena do funk carioca na época, como o funk se distribuía e se retroalimentava no sentido de mercado, assim, né? Porque não era aceito pelo mercado da música, pela indústria da música em geral, só que já era uma indústria que gerava muito dinheiro, muito emprego, muito show, muito artista, muito tudo, muita gente, muito público. Então a gente estava muito inspirado nisso. Mais recentemente, depois que a gente começa a ter acesso às coisas, né? Mais recentemente, assim, não tão recente, mas não era naquele comecinho, que eu também fui começar a entender um pouco da importância de Chico Science Nação Zumbi para a música brasileira, e isso me impactou grandemente também, assim, me fez querer mudar um pouco a forma de escrever, a forma de fazer música, porque para mim o que o pessoal do Mangue Beat faz lá em Recife, fez e faz, é uma música que representa o Brasil, mas parece não ser tão lembrada assim muitas vezes, sabe? É uma música que é uma trilha sonora, para mim é tipo assim, o Brasil Underground, a trilha sonora do Brasil Underground é Nação Zumbi, Chico Science, Mundo Livre S.A., é o Mangue Beat, porque é uma música muito agressiva, é uma música pesada, que ao mesmo tempo tem os tambor, tem as alfaia, então tem muita influência de música regional do Nordeste, ao mesmo tempo que tem influência de música africana, saca? E ao mesmo tempo que tem influência do rap, que a gente sempre gostou. O Chico Science escrevia bem demais, é um bagulho absurdo, assim, a lírica desse cara, ao mesmo tempo que traz os mitos, né? Se você pega Banditismo por uma questão de classe, né, Monólogo ao pé do ouvido, que ele começa: Galeguinho do coque não tinha medo, não tinha medo da perna cabeluda, Bill do olho verde, fazia sexo com seu alicate. E você fala, mano, o que esse maluco tá falando, tio? E aí eu li o livro da Lorena Calabria sobre o disco, né, da Lama ao Caos, e pá, eu descobri que o Galeguinho do Coque era um maluco que era muito famoso, um personagem famoso das ruas do Recife lá, um maluco que era, se eu não me engano, era do crime, mas era brabão, o pessoal, todo mundo conhecia ele e tal. E aí a perna cabeluda que ele fala era tipo uma lenda urbana, saca? Tipo o velho do saco, sei lá, essas coisas. É uma lenda urbana da região. Então, a forma como ele misturava as coisas era a forma como a gente sempre viu os gringos fazendo e pagavam um pau pros gringos, só que o maluco tava fazendo com as coisas aqui, mano. Tipo, absurdo. É um maluco genial, realmente especial. Não à toa a música dele continua impactando mesmo tanto tempo depois da morte dele aqui, saca? Então, assim, eu tento de fato beber, estudar e me aproximar da música que é feita no Norte, no Nordeste, na medida do possível, porque isso sempre inspira, sempre traz coisas novas pra gente, saca? E a cena do brega funk é absurda, absurda. Eu tive no Recife no ano passado, minha esposa foi dar uma palestra lá, e aí eu fui fazer o inverso, fui fazer o papel de produtor, fui acompanhá-la e tal. E ali teve um bate-papo sobre o brega funk, mano. E como isso junta a gente, mano. Como isso é uma cena absurda, uma cena que a gente precisa conhecer, dar valor, tá ligado? A música brasileira é tão absurda, é uma coisa, um universo tão grandioso, com muitos planetas distintos e seus biomas distintos, que a gente precisa conhecer de fato, precisa ter paciência para mergulhar e conhecer as coisas, porque tem uma riqueza enorme aí. E a outra pergunta, sempre esqueço a segunda pergunta. Difícil, irmã. Difícil. Porque, né, rapper, né, emenda uma coisa na outra. Você pode dar uma segurada na outra pergunta, porque tá tem recado para você. E o tempo está acabando. E né? O tempo, eu estou olhando a ampulheta. Desculpa, eu não sei falar pouco, gente. Desculpa. Olha só, a Larissa Mendes diz o seguinte: hoje, a Larissa, jovem aprendiz de 2011, que ouvia Rashid no fone de ouvido, indo trabalhar, indo estudar, indo para o Senac, realizou um sonho podendo assistir de perto o meu ídolo que tanto me inspirou. Uma homenagem. Você é importante demais na minha trajetória. Gratidão. É um recado da Larissa Mendes para você. A Elias Larissa Mendonça diz o seguinte... Mentira, li errado aqui. É Elas Mendonça. Me orgulho de ter participado de sua trajetória de sucesso via Fundação Projeto Travessia, para Esmeralda. O Elias, ele era educador. Ele mesmo. Um beijo, Elias. Você vai mandar. E aí tem uma pergunta aqui para você, Esmeralda. Diz que é da Stephanie Silva. Como você reagiu durante essa mudança e poder ver que durante o processo, como o processo, né, de mudança que vinha acontecendo, como é que você lidou com os julgamentos e a vontade de desistir, e hoje você
notar o lugar que você chegou. Como é que foi esse processo? Houve dúvida? Você acreditava que não chegaria? Como é que foi? E manda um beijo para o Elias. Primeiro, eu queria mandar um beijo para o Elias. O ano retrasado, eu estive com ele na cidade dele, fazendo um trabalho lá na Secretaria de Educação, dando palestra. Um abraço, ele foi meu educador de rua. E como que eu lidei com o quê? Com os desafios? Com os desafios, porque, assim, a mídia ela é efêmera, né? Passageira, né? E sempre tem um interesse por trás. Então, quando eu lancei meu livro, eles pautavam a menina que morava na rua, que fumou crack, que veio da favela, isso. Só que a menina foi estudar, a menina se formou, e quando a menina se formou, já não era mais interesse para eles, porque eles tinham mais interesse para a menina que morou na rua, para fazer aquela comoção. Olha, ex-Cracolândia, sabe? E tem uma coisa também da mídia, né? Que quando você é a loirinha da... nada contra essa moça, né? Mas como se fala? Mendigato, né? Quando você é mendigata, a gatinha da Cracolândia, aí eles pautam de uma forma para que o judiciário e as pessoas se comovam, porque tem uns traços brancos, loiros, dos olhos azuis, tem uns traços europeus. Então, que, nossa, isso não pode acontecer, né? Porque está na rua, mas e aquela moça que é preta, que está fumando crack e que precisa de ajuda? E aquele nordestino? E aquele descendente de indígena? E aquele descendente de espanhol, de boliviano, né, de colombiano, de paraguaio? Não pode, né? Então é taxado como bandido, ladrão? Uma vez eu fui presa, eu tive mais de 50 passagens na FEBEM e na cadeia. Isso, para mim, não é mérito. Você entendeu? Porque lugar de criança é na escola, não é na cadeia. E me colocaram na cadeia quando eu tinha que estar na escola. Entendeu? Quem assistiu aquele filme lá do Roberto Silva? Qual que é o nome do filme? Contador de História, que era, sim, foi a minha história. Foi criada pela FEBEM. Naquela época, eles deveriam investir na minha educação, na minha cidadania, no lazer, na minha família, para a minha família me recolher. Quando o Travessia foi me abordar, eu já estava um lixo. Eu já não tinha sonhos, eu já não tinha nada, eu só tinha ódio. Ódio da polícia, ódio de ser preta, ódio do branco, ódio do negro, ódio do sistema, ódio de mim, ódio da droga, eu só tinha ódio. E eles chegaram em mim e falaram, a gente vai te dar amor até que você possa ter o seu amor próprio. E foi muito difícil dar amor. É tipo um cão que foi cão de briga. Você for fazer carinho, o cachorro ele quer carinho, mas o instinto dele é atacar, entendeu? E foi assim que fizeram comigo, o sistema. Mas é diferente, aí a mídia faz todo aquele apelo. Olha, vamos pegar o mendigato, vamos levar ele para a clínica. O Rafael William, nada contra ele, é um grande profissional, mas ele é branco, está trabalhando na televisão. Mas eu, sim, não tive vergonha de falar a minha história de superação nos programas de televisão, mas na hora que eu queria pautar como jornalista formada numa grande universidade, eles falaram, aqui não tem espaço para você. Mas se você quiser falar como que é ser estrupada, a gente abre um espaço para você falar como que você foi estrupada. Aí eu fui num outro grande programa de TV, né, que o apresentador, um grande apresentador de TV, né, que vocês assistiram, o Jô Soares, e eu ficava indignada ali, porque ele só ficava perguntando, como que é fumar crack? Como que é montar um cachimbo de crack? Como que é... Você vendia crack? Como que é o crack? Numa semiótica, tipo assim, você está aqui por causa que você fumou crack, mas a grande probabilidade é você voltar para crack. Eu entendi dessa forma. Você entendeu? Então, para eles, era muito mais importante a menina que morou na rua do que uma profissional. Você entendeu? Que conseguiu ressignificar. Aí eu vou só concluir aqui a pergunta de qual foi os desafios. Depois, eu fui mãe, eu sou mulher, mãe solteira, o pai do meu filho é pastor de igreja, queria que eu abortasse. Falei que eu não ia abortar porcaria nenhuma, segurei o reggae e sou mãe, meu filho já está com 19 anos. E aí veio os desafios de criar um filho, dar amor, sendo que eu não recebi amor, proteger, sendo que eu não fui protegida, sobreviver, sendo que o mundo é cão, cara. E muitas vezes eu passava por dificuldades,
Ainda mais na época que eu fui fazer o trabalho com vocês ali, eu estava passando uma perrengue, mano. Eu falava, eu pago aluguel ou compro gás? Eu compro gás ou pago a luz? Pago a luz, pago aluguel ou vou na feira? Vou na feira ou pago a água? Você está entendendo? É de endoidecer gente sã. E tem gente que não aguenta e vai beber uma... Eu vou beber para dar uma relaxada, porque tá foda, cara, sobreviver. Eu compro o ovo, você entendeu? Ou compro o frango. Ou compro o frango, ou compro o ovo, ou vou na feira. Puta, mas se eu for na feira, eu vou tirar o dinheiro do aluguel. É real que muitas mulheres e homens sofrem no dia a dia. Quando chega o dia do aluguel, faltou um dia para pagar o aluguel, e você atrasou um dia, você paga 200, 300 conto a mais, cara. E você fala, puta, mas não deu o salário. Porra, mas eu recebo 1.200, e como que eu vou pagar 800 conto de aluguel, mas eu tenho que pagar 400 conto de transporte para ir trabalhar? Mas, puta, tem que fazer a marmita. Não, mas tem que comprar o suplemento para fazer a marmita. Mas, para fazer o suplemento, tem que comprar o gás. Cara, por isso que você vê muita gente se jogando. Esses dias tinha um menino lá na Barra Funda que ele estava vendendo bala. Olha como tá. O menino estava vendendo bala lá na Barra Funda, tá? Para sobreviver. Aí os caras foram atrás do moleque que estava vendendo bala e o menino foi para não ser preso, não tomar a mercadoria deles, que a gente vê os meninos trabalhando aí. O menino foi tentar pular de uma plataforma para outra. Ele caiu na linha e o carro passou por cima dele, que é o trem, que não dá condições de nós sobreviver. E aí não quer dizer que você é branco, que você é preto, que você é loiro, que você é moreno, né? Então, as dificuldades que eu fui tendo, né, de ter que sobreviver sem uso e abuso de droga, foi esse. E a outra dificuldade, então, ensinar meu filho, tipo, você é pobre da periferia e você é preto. Então, cuidado se você for pego. Porque se for pego pelos caras lá na Paulista, lá pelos skinheads, você está fudido. Você entendeu? Isso daí é real, cara. Entendeu? Então, os desafios do dia a dia, a Luana acabou de falar que o meu tempo acabou e eu vou ficar por aqui. Obrigada. Bom. Temos mais um pouquinho de tempo. É que tem recados, Esmeralda. Olha só, Joaquim Malê diz o seguinte: largo 13 em peso com Esmeralda, que com sua voz segue inspirando pessoas. E aí vem, como pernambucano e recifense, te agradeço e te reverencio. Um abração, Mano Rashid. Chico vive. Esse é um recado de Williams Gomes. A Milane Barros, Prefeitura Municipal de Piripiri, Piauí. A pergunta que ficou pendente, Rashid, aí caminhamos de fato para as últimas perguntas, é uma pergunta de Bauru, Senac Bauru. Se você acredita que a música pode ser uma forma de contar histórias, como é que isso se relaciona com a literatura? E aí, eu vou deixar você responder apenas essa, depois eu emendo a outra, senão confunde o teu raciocínio. Obrigada. A música é totalmente uma forma de contar história, gente. Diário de um Detento tá aí, né? Voltamos para Racionais, aí eu tô dando aula de Racionais, parece. Mas é porque, desculpa, falando de rap é inevitável não esbarrar no Racionais hora ou outra, saca? E tomara que daqui 50, 100 anos seja impossível falar de rap sem esbarrar no nome do Rashid também, mas tô trabalhando para isso. Mas aí eu vou além disso. Aí eu vou citar o Gilberto Gil, que é um dos maiores compositores, dos maiores artistas do nosso país, uma entidade da música mesmo. Tem uma música dele chamada Super-Homem, a Canção. Essa música é uma das minhas músicas prediletas dele. E ele conta, nessa música, ele está falando sobre o lado feminino dele, né? Ele está falando quem dera o meu lado masculino se perceba um dia, né? Que na verdade foi o lado feminino que me trouxe tudo, e que foi a mulher que trouxe tudo, e que inclusive foi a mulher, foi a causa do super-homem ter feito a Terra girar ao contrário, né? E aí essa música é incrível, incrível. Além de ser uma poesia incrível, mais recentemente eu li num livro sobre as letras do Gilberto Gil, que ele escreveu essa música um dia que, quando eles estavam no exílio, na época da ditadura, na Inglaterra, se não me engano, quando o Caetano foi assistir o filme o Super-Homem, quando estreou o primeiro lá, vocês jovens não vão lembrar. Mas assim,
o primeiraço filme lá que o ator depois sofreu um acidente e acabou ficando, né? Não tenho certeza se paraplégico ou tetraplégico, né? Esse primeiro filme do Super-Homem. Falou que o Caetano chegou e contou esse filme para ele com tanta vivacidade, com tanto detalhe, e de fato o Caetano já provou que consegue contar muito bem as histórias. Tem um documentário dele chamado Narciso em Férias, que ele conta sobre a prisão dele. E não tem nada, nenhuma imagem de arquivo, é só a câmera filmando, o Caetano contando. Só que ele conta com tanto detalhe que você tem certeza que você viu as imagens da prisão, dormiu e o Gil ficou lá com os olhos estatalados, tipo, inspirado, e escreveu Super-Homem, a canção. E hoje a gente tem uma versão brasileira do que é o Super-Homem, saca? Pra mim isso ilustra muito esse lance de que é muito possível, não só é possível, como é o que acontece todos os dias, toda hora, em todo disco e toda obra. A música conta uma história, a música tem esse poder. Muitas vezes não é tão objetivo, você tem que nem a do Chico Sainz que eu falei, você tem que dar uma cavucada para entender, mas é isso, a música tem o poder de contar histórias. E aí, já aproveitando, falando também, fazendo aquele merchan, eu tenho esse livro de 2018, Ideias que Rimam Mais Que Palavras, que é justamente... As histórias são as histórias que inspiraram as minhas músicas de 2009 até 2014. Por que eu escrevi o que eu escrevi? Tá tudo aqui. Eu tentei escrever de uma forma sincera e simples, né? Mas com muito coração, assim. O que me fez... O que me motivou a escrever aqueles sons. Porque uma coisa é vocês entenderem o que é cada música, o que diz cada música. Outra coisa é vocês entenderem o porquê que eu resolvi escrever sobre aquilo, saca? Eu achei importante compartilhar. Nesse livro eu compartilho só para ilustrar um pouco disso. De que, de fato, a música conta a história. E depois, inclusive, a gente está com uma banquinha lá. Quem quiser fortalecer, quem quiser e puder, achar que deve fortalecer seu parceiro, está lá para vender, tá? Perfeito. E esses livros que estão nas mesas aqui da frente estão disponíveis nos acervos de todas as bibliotecas Senac, inclusive para empréstimo. Boa. Ocupem esses espaços. As bibliotecas estão abertas para todas as pessoas. E aí, eu quero agora fazer um convite especial. Vocês viram que nós abrimos com um fator. Foi surpresa para vocês? Vocês esperavam aqueles dois jovens? Pois é. E aí, eu convido agora mais dois jovens. Ele tem o nome de João Vitor de Freitas, também é estudante do ensino médio no período da tarde, da turma Batalhão 9. Tem 17 anos, rapaz de estatura média, cabelos cacheados, sorridente, pele parda, os olhos são castanhos e é um menino muito dócil. Ao lado dele virá Isabelle de Melo Ferreira, também estudante do ensino médio, no período da tarde. Ela é da turma Batalhão 9, Ursinhos Carinhosos. Tem 17 anos, gosta de ser chamada de Yazi. Sua altura, 1,59 m, negra, cabelo médio alisado e os olhos são castanhos escuros. Por favor, João, o palco é seu. Antes de tudo, né, Yazi, por que não mais uma salva de palmas, porque, tá ligado, né, mano? Eu vivi escutando o Rashid, então, todo respeito. Aí, na moral, selo Sesc é muito bom. Posso começar? Opa, vamos nessa. Entre linhas e batidas, a arte se revela. Esmeralda e Rashid, cada um com a sua tela. Escrita, danças, versos e rimas nos livros de Esmeralda. Letras que se animam. A Esmeralda, porque não dançou? Um convite ao sonho, ela realizou. Se ela conseguiu, eu vou conseguir. A vida que eu sorri, hoje eu prevaleci. A história de um guerreiro, selo Sesc. Ele me inspirou, eu vou inspirar os moleque. Ecos de luta, força que não esmoerece. As incríveis histórias do tio Barbudo, palavras que encantam, não só um pouco, mas todo o mundo. Tão esdrúxulo, Rashid, com sua HQ Soundtrack, ele inspira os moleques. Numa tela, um empresário da palavra, produtor de emoções, inspirando várias quebradas, ambos criadores de uma inspiração.
ambos de uma inspiração, a criação, Esmeralda, Ortiz, Rashid, em uma poesia, dois mundos se encontram em plena harmonia, composição é rap, literatura e batida, unindo-se em um princípio da arte e a vida, do começo ao fim, da prevalecência, Rashid e Esmeralda prevalecendo no kit. Aí, meu nome é João Vitor de Freitas Greenberg e hoje eu aprendi que a liberdade vem não só do rap, mas da literatura, que sempre vai começa e não tem um fim. E hoje eu tô aqui para inspirar um monte de molecada, para ser um Rashid quem é homem e para ser uma Esmeralda para quem é uma mina. Um salve. Meu Deus. Oi, rapaziada. Eu gosto de ser chamada de Yazi, então vem comigo no meu poema. Lágrimas, fome, miséria. E quem tem misericórdia? Ou será que eu estou nesse mundo só para causar discórdia? Silêncio. Shhh. O silêncio dos marginalizados. Pobre coitado, crucificado. Violência, drogas, desilusão. Isso é que se jogar no mundão? É que o povo não quer a realidade. Acho que sou eu que não sei lidar com essa cidade. Mundo meio caos, barbaridade. Lembro no meu primeiro play no Mano Rashid, quando estava sentada no chão da sala, orei com Deus e com muita fé as minhas preces foram escutadas. Depois de tanto cair, depois de tanto levantar, ainda tiver a audácia de me perguntar: "Aê, nega, por que não dançou?" É que eu fiquei cansada, calejada de tanta sátira. Então, se não for por amor, galera, deixa o rap me matar. Muito bom, né? Bom, que isso. Agradecer a presença dos nossos convidados. Eu vou abrir daqui a pouquinho para as considerações finais. Essa mesa linda da Semana Senac de Leitura, a 9ª edição, Esmeralda e Rashid, vocês foram e são necessários e incríveis para todos nós, tá bom? Agradeço também nossos intérpretes de Libras, Natan Coutinho e Tainã Proença. A Semana Senac de Leitura continua até o dia 27 de abril, com programação local em todas as unidades do Senac São Paulo, com feira de troca de livros, exposições, encontros de autores, jogos, rodas de conversa e muito mais. Programação completa você confere no site do Senac. A Semana Senac de Leitura é um evento que conta com a produção da Gerência de Comunicação e Relações Institucionais, da Gerência de Desenvolvimento do Senac São Paulo e do Comitê Organizador do evento, composto por bibliotecários e bibliotecárias da rede. E tem como compromisso trazer pautas sobre a leitura e a escrita como ferramenta no mundo do trabalho, promovendo discussões e vivências que permeiam esse universo. Agradeço a participação de cada um que está aqui no auditório do Senac São Miguel Paulista, ao gerente Sérgio de Oliveira e Silva, e também à coordenadora Andresa Cecília Murac, da Unidade de Aclimação, toda a equipe da unidade, em especial Rosana Baracho e também Aldre Batista Ribeiro. E a vocês que nos assistem pelo YouTube do Senac São Paulo. A gente se encontra a qualquer instante. Por favor, suas considerações finais. Queria chamar a Rose aqui, por favor, né? Palma para ela, queria te dar um abraço. Depois de vir, pode levantar, gente, de pé. Cláudia, essa mulher de pé, por favor. Essa é a Rose, tira uma foto aqui, eu e ela aqui, ó. Gente, adiciona no Instagram, por favor, @esmeralda.ortiz.escritora. É isso, Luana? Lembrar que dia 20, só chegar,
Rashid, quando você puder, faz um videozinho para eu mandar pro meu filho, que ele é seu fã. Com certeza. Tá bom? Obrigada, linda. Obrigada. Considerações finais? Bom, já que vocês fizeram a poesia, se eu não fizesse também seria uma hipocrisia. No microfone, vocês sabem, eu jogo no ataque. Satisfação total, toda a família do Senac. Nessa segunda-feira a gente começa trampando e que seja iluminado todo o nosso ano, 2024, 2025. Rashid é brabo mesmo, no mic eu não brinco, obrigado pela sua presença. Aqui eu vou deixar minha sentença. Gente que faz a diferença quando se une e pensa. Todos os bicos sujos, logo a gente dispensa, sai fora. Toda inveja e energia negativa. Pra mim, só quero coisa positiva, só quero a raiz e a voz ativa, como disse Racionais, a fórmula mágica da paz. Meu irmão, minha irmã, é dessa forma, vou fazendo tipo de Javan. Então, pra quem não sabe, eu sou Rashid, meu nome é Michel. É aqui satisfação, família de São Miguel. Todo o Senac que tá conectado, o Rashid vai deixando seu salvão. Muito obrigado, foco na missão pela nossa cultura. Valeu, Semana Senac de Leitura. Paz!